que já teve rádio em casa? Rádio? Ou tem ainda? Quem tem rádio ainda? Nossa, gente, que chique. Esses dias eu fui em Campinas com a minha mãe, e a minha mãe tá lá procurando um rádio, porque ela não vive sem rádio não, sabe? Ama rádio, ama rádio. E eu lembro, eu cresci ouvindo rádio. Cresci mesmo, pastor Sandro. E eu lembro que era tão difícil, às vezes, sintonizar. O da minha mãe era daquele de rodar, né, assim. E ela tem um programa que acontece na Assembleia de Deus, todos os dias, meio-dia. E ela ficava, às vezes, pedindo para eu sintonizar a rádio, sabe? E aí eu tinha que ser muito detalhista, porque o que acontecia? De repente passava a frequência, não é? A sintonia. Saía do programa da rádio, de repente começava um modo de viola, sertaneja, e eu tinha que voltar para sintonizar novamente, né? Hoje a palavra que eu quero ministrar tem a ver com isso. Tem como pôr o banner para mim, por favor? Sintonize corretamente a sua frequência. Durante essa semana o Senhor tem ministrado no meu coração a respeito disso. Nós estamos ouvindo ruídos demais. Nós estamos ouvindo aquilo que não é para a gente ouvir, não é não? Nós estamos às vezes na frequência errada. E se a gente estiver na frequência errada, a gente vai ouvir a música errada. A gente vai ouvir a canção errada. Sim ou não? A gente vai ouvir errado. E aí, se a gente ouve errado, a gente começa a acreditar naquilo que nós estamos ouvindo. Então, se você tem rádio, ou já teve rádio, ou já sintonizou a rádio, você vai perceber que às vezes, por questão assim de uma passadinha a mais, você perde a sintonia. É fácil perder a sintonia, é ou não é? É fácil perder a sintonia. Hoje nem tanto, né? Porque hoje é botãozinho, mas aquela de rodar era mais difícil. A gente perde a sintonia com facilidade. E o Senhor tem ministrado no meu coração esse texto a respeito disso, porque eu preciso fazer você entender que é você quem sintoniza a rádio. A rádio está lá, a voz está lá. Mas qual voz nós estamos ouvindo? Qual frequência nós estamos sintonizados? Qual canção você tem ouvido no seu dia a dia? Quais as palavras que têm descido para o seu coração? Quais as verdades ou não verdades que você tem absorvido no seu interior? Qual? Será que tem acontecido ruídos? Será que estamos ouvindo vozes inadequadas? Será que as músicas, as canções e as falas que nós estamos ouvindo são realmente, está na sintonia exata, na sintonia do nosso coração? Será? Será que realmente nós não estamos absorvendo o que não precisa ser absorvido? Mas é por um erro que às vezes a gente não percebe. Porque tem coisa que é muito mascarado, não é assim? É um rótulo bonito, é uma impressão bonita e você vai comprando essa ideia como se fosse verdade para você. É uma canção que aparentemente é verdadeira, que aparentemente é convincente. Eu quero basear aquilo que eu quero contar para você lá em João 4. Abre para mim, por favor. Versículo 4. João 4:4 diz assim: no entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Pode continuar, nós vamos ler até o 14. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta... O que está escrito aí? Não ouvi. Perfeito, vamos lá. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem como tirar água.
e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas, vamos ler junto esse texto? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, uma fonte, fala comigo, de novo, uma de água a jorrar para a vida eterna, só até aí. Esse texto conta para nós a história da mulher samaritana. Sei que você sabe essa história de cor e salteado, porque eu falo com gente aqui que lê a Bíblia, amém? Mas não custa nada a gente estudar de novo esse texto, tá bom? Então a mulher samaritana é uma mulher muito comentada, uma mulher muito estudada. Muitas pessoas, citam, comentam e estudam a história da mulher samaritana. E sempre abordam aspectos, da mulher improvável, da mulher que não merecia o amor, da mulher que não merecia o cuidado, mas que Jesus muda uma situação para encontrar com aquela mulher. Hoje eu queria falar de algo muito poderoso para você, porque faz muito sentido para nós. Se você não entender essa mulher, a história dessa mulher, e sintonizar a sua frequência como essa mulher sintonizou a dela, a gente não vai conseguir fluir para um novo estilo de vida, para um novo de Deus para nós. Então preste atenção, Jesus estava na Judeia e ele precisava passar por Samaria, não necessariamente porque tinha outro caminho, ele precisava chegar na Galileia. Ele estava na Judeia, precisava chegar na Galileia. O caminho mais curto era o caminho que passava por Samaria. Então, geralmente, os judeus não optavam em passar por esse caminho, mesmo sendo mais curto, porque existia uma discórdia de povo. Quando Salomão morreu, as 12 tribos se dividiram em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficaram as 10 tribos, e o Reino do Sul ficaram 2 tribos. O Reino do Norte ficou conhecido como as tribos de Israel. O Reino do Sul ficou conhecido como as tribos de Judá. O Reino do Sul eram os religiosos, tradicionais, criteriosos, aqueles praticantes, percebe? Aqueles muito doutrinários. Já o Reino do Norte, eles eram meio misturados. Casamentos mistos, idolatria, houve uma mistura na religiosidade. Então, os religiosos não concordavam com as práticas dos samaritanos. Samaria era a capital do Reino do Norte. Entende? Vocês estão me acompanhando? Por isso fala no texto que os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não conversavam. Aí a explicação de pegar a rota mais longa, de não passar por Samaria. Então entenda, Judeia, Galileia, eles optavam por dar um retorno para não passar pelo caminho mais curto. Justamente para não conversar, para não estar junto com os samaritanos. Mas aqui acontece uma graça. O próprio mestre, o próprio Deus, decide junto com seus discípulos passar pelo caminho mais curto. Porque ele tinha algo para fazer. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Porque uma pessoa vale mais do que muitos carros, muitos palácios e muitas conquistas financeiras. Ele vai pelo caminho mais curto, mesmo em contradição aos seus discípulos, mesmo em contradição ao que os judeus pensavam, porque ele precisava encontrar com uma pessoa. Ah, mas não era uma pessoa influente. Não era um Bolsonaro da vida. Não era um presidente, não era alguém importante, entende? Não era. Não era alguém que talvez pegaria o microfone e falaria às nações, alguém ousado, alguém corajoso, alguém destemida, alguém cheio de bravura, não. Não era alguém que se tornaria futuramente talvez um discípulo que caminharia com Jesus ou andaria, não. Era uma improvável. Era uma mulher de um passado muito difícil. Ela é uma mulher de um passado conturbado.
Era uma mulher que talvez não, com certeza, porque para ela ir ao poço exatamente meio-dia, ela provavelmente não tinha amigas. Senão ela escolheria ir mais tarde com as amiguinhas, né? Mulher não gosta de tomar um chá? De fazer um passeio pelo Interlagos, assim? Vamos fazer uma caminhada? Vamos lá buscar água no poço comigo? Mulher não gosta de conversar? Ela não foi com ninguém. Ela foi sozinha. Talvez uma mulher criticada, talvez uma mulher condenada, talvez uma mulher envergonhada e cheia de culpa e remorso. Mas o próprio Deus saindo da Judeia, ele fala, não, peraí, é necessário, eu tenho que passar por aqui. O texto começa dizendo para nós, era necessário, não era necessário. Ele podia pegar o caminho que era tradicional, não era. Ele podia ter escolhido outra rota, até porque era comum, sim, era comum. Mas para Jesus, era necessário passar por esse caminho, porque ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão. Quantos de nós, às vezes, nos achamos insignificantes? Quantos de nós, às vezes, olhamos para o nosso passado e nos achamos impotentes diante de qualquer situação? A gente se sente fracassado, porque a nossa história não é tão bonita. Porque o nosso passado não é tão rico, tão maravilhoso, porque nós nem somos tão felizes na nossa missão de influenciar. Somos um zero à esquerda, não é assim? Quantos de nós temos a impressão de forma negativa da nossa identidade? A mulher, ela pensava assim, ela não tinha amor próprio. Ela não tinha amor próprio. Ela vai num sol escaldante, num horário improvável. Ninguém, gente, fica no poço tirando água. Não era um poço coberto, maravilhoso. Agora eu vou entrar aqui debaixo do ar-condicionado, vou ficar tirando água do poço. Você acha que era assim? Não. Era debaixo do sol. Porque ela se sentia envergonhada. Mas Jesus, ele pega o caminho, por quê? Porque ele tem esse compromisso. Ele precisa se encontrar com aquela mulher. O texto continua dizendo para nós que Jesus está sentado, cansado. Jesus cansa, gente? Não. A palavra de Deus fala que ele se senta no poço cansado. Esse cansaço, ele fala de algo que é muito verdadeiro, mas às vezes a gente não percebe que o verdadeiro descanso do Pai, de Jesus, era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é salvar, curar, libertar. Jesus não estava com fome, porque lá na frente vai falar que os discípulos foram buscar comida, porque eles estavam com fome. Mas a fome de Jesus não é de comida física, a fome de Jesus é de transformação de vida. Então a palavra faz questão de mencionar que Jesus está cansado, e depois vai falar que ele mesmo se descansa, por quê? Porque aquela mulher recebeu o que ele foi fazer. Ela entendeu, o verdadeiro descanso de Jesus era curar a mulher samaritana. O texto também vai nos dizer que Jesus pede água. Ele pede água para a mulher. Sabe por quê? Porque a água fala de uma real necessidade. De algo que a gente não consegue ficar sem. No dia que eu fiz a cirurgia, o médico pediu para que eu ficasse 24 horas sem comer. Tudo certo. Mas 24 horas sem beber água também. Gente, eu chegava para meu marido e falava assim, vou até beber, peraí só um pouquinho. E eu falava para meu marido, amor, estou com muita sede. Nossa, eu preciso muito beber água. Você já viu? Você consegue fazer um jejum intermitente, você fica sem comer, às vezes 1 dia, 2 dias, sim ou não? Mas fica sem beber água. Não consegue. A gente não consegue ficar sem beber água. A água fala de uma necessidade. De algo que é necessário, a gente não consegue ficar sem. A mulher, o texto continua nos dizendo que a mulher estranha o pedido. Ela estranha o pedido e ela fala, peraí, deixa eu entender. Como que o Senhor, sendo judeu, vem conversar comigo? O que ela está querendo dizer com isso? Vamos dar um fim nesse papo? Vamos acabar com esse diálogo? Eu não estou nem um pouco interessada na continuação dessa conversa.
Você está entendendo que você não pode estar conversando comigo? Que os judeus não conversam comigo? Ela não estava afim de conversa, por isso ela escolheu o horário. Ela não estava afim de diálogo, e por isso ela escolheu a opção de ir sozinha. Ela não queria conversar com Jesus. Como você pode ainda conversar comigo? Vamos acabar. Vamos resolver nossa situação aqui? Só que aí Jesus não desiste, e ele fala assim, abre para mim. Eu não pus o verso. Espera aí, gente. 10, 4:10. Eu pus só aqui, não pus aqui o verso 10. Olha lá o que ele fala no verso 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Aqui eu quero introduzir minha palavra. Até agora eu estava te introduzindo no contexto. Preste atenção. Quando Jesus fala isso, ele está sintonizando a frequência daquela mulher. Ele precisava trazer esse cenário. Ela sim, era uma mulher ferida, uma mulher machucada, mas preste atenção, Jesus queria mostrar para ela, fala, peraí, se você pedir água, está aqui a fonte. Eu sou a fonte, eu sou o que você precisa. Nessa semana, enquanto eu estava orando, até comentei com meu esposo antes de dormir, falei, amor, como Deus tem... Quando ele quer falar, ele não vai martelando, assim, você não vai tendo aquele negócio assim, que vai, né? Eu falei assim, como Deus, assim, tem ministrado no meu coração a respeito disso. Nós estamos vivendo numa sociedade adoecida. Nós estamos vivendo numa sociedade desanimada, numa sociedade que tem aceitado a rasidão, que tem aceitado a mesmice, que tem aceitado mais ou menos como se fosse o parâmetro de Deus para nós. Nós estamos aceitando isso, e não é verdade. A gente aceita o mais ou menos, a gente aceita o normal. Ah, não, mas assim, se Deus realmente quiser curar, Ele cura, né? Eu acredito. Se Deus realmente quiser me dar uma casa nova, Ele dá. Aí você vai aceitando, né? Igual o pastor Sandra acabou de ministrar aqui, você vai aceitando esse mais ou menos como se fosse o padrão para você. E o inimigo, usando dessa situação, ele te vincula a 2 tempos. Ele te vincula ao passado e ele te vincula ao futuro. Por isso eu pedi para colocar aquele coração no meio da frequência. Porque às vezes você está vivendo aqui situações específicas de fatos que você experimentou. Que você passou, de bagagens que foram construídas ao longo da sua caminhada no passado. De situações que você enfrentou aqui, vivendo esse tempo. Aí você para nessa frequência, que é uma tendência. A gente sintoniza na frequência do passado e a gente começa a absorver situações contrárias, às vezes mágoa, às vezes trauma, às vezes rancor, às vezes ferida, culpa, vergonha, e a gente fica vivenciando somente a fase do passado. A nossa mente só fica no passado. Então, não por isso eu não avanço com a sintonia da rádio, sabe assim? De mexer e sintonizar na frequência correta, que é aqui onde Deus quer que eu viva. Eu trago para a minha história presente o meu passado. Eu estou no presente, mas vivendo o passado. Eu estou no presente, mas trazendo mentalidades e pensamentos do passado. E por isso eu não tenho conseguido desfrutar do presente. Eu não consigo contemplar. Eu não consigo visualizar, eu não consigo ver o favor, a graça, o mover de Deus. Porque eu olho para lá e a minha mente sempre vai me levando de volta para o passado. Porque o inimigo, ele é perfeito para fazer isso. Aí no passado eu começo então a ouvir a voz da impossibilidade. No passado eu começo então a ouvir a voz da vergonha. Aqui no passado eu começo então a ouvir a voz da culpa, da traição, do diagnóstico. Aqui, quando a minha mente volta para cá, então eu começo a ouvir a voz que não vou conseguir, que não vai dar em nada, que eu não vou prosseguir. Porque o meu passado não me permite viver algo extraordinário, algo bom. Meu passado não é tão bonito assim.
As minhas memórias ficam me trazendo sempre para a sintonia errada. Eu consigo imaginar a mulher samaritana ali falando com Jesus, tipo, já deu, viu? Já tá bom. O senhor é judeu, sou samaritana, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Porque eu fico com a impressão que, no fundo, ela estava com medo da continuação daquele diálogo. Ela estava com medo, talvez com um sentimento que aquele diálogo levaria a algo que entraria em alguma situação que ela não queria falar, que não era confortável, que não era bom. Então ela fala, Jesus, já deu. Ela não o conhecia como mestre. Você vai perceber isso no final da história. Mas Jesus, ele está se importando. Ele fala, olha, deixa eu te falar, eu preciso sintonizar a sua frequência. Você não tem noção do que eu quero fazer. Você não tem noção do que eu posso fazer. E onde eu quero te levar. Só que a sua frequência está errada. Sabe por que você vem meio-dia? Porque você se sente culpada. Está lá no passado. Sabe por que você vem meio-dia no poço? Porque você está vivendo debaixo de condenação. Sabe por que você está vindo meio-dia? Porque você sente que você é sozinha. Porque você é vítima da crítica. Porque você é vítima da condenação. Porque você olha para as pessoas e você vê no olhar das pessoas o julgamento. Entende que estou aqui no passado? Você olha para as pessoas e você vê no olhar das pessoas a condenação. Elas têm vergonha de você. Só que Deus não fica por aí, não. Ele vai tratar o problema. Aí ela vai, o diálogo estende, e depois Deus fala para ela, fala assim, faz o seguinte, vai lá e chama seu marido. Ele podia deixar sem falar, sim ou não? Podia. Ele podia. Ele é Deus, ele é soberano. Ele podia dar um break naquele assunto ali, que ele percebeu que estava gerando um certo desconforto, um certo mal-estar. Ela não queria continuar, mas agora ele cutuca na ferida. Agora ele traz a luz. Porque tem situações que nós precisamos ressignificar. Tem situações que nós precisamos abrir a porta. Eu gosto de usar uma ilustração, quando às vezes eu vou ministrar no Awake, quando a gente vai falar de cura mesmo, cura do coração, e eu falo, você já arrumou guarda-roupa? Quem que já arrumou guarda-roupa assim, que você tira tudo para fora, né? Você põe tudo em cima da cama e depois você começa a colocar, às vezes, por cor. Eu, Lidiane, não gosto de colocar por cor, eu gosto de colocar por estilo. Então, eu gosto de, tipo, as blusinhas mais assim, as mais, né? Vestido é mais por estilo. O que eu uso de dia, de noite? Mas tem gente que faz assim. Mas aí, o que você faz? Você joga tudo em cima da cama, você tira para fora, você faz uma limpeza e agora você começa a pôr em ordem. Sim ou não? Você começa a pôr em ordem. Se você não fizer assim, geralmente você não consegue ter o seu guarda-roupa do jeito que você quer. Aí depois você pode até rotular. Fica lindo, gente. Aí você rotula, gravata, tal. Põe lá, fica maravilhoso, gente. Organização é de Deus. Não é? Aí você vem e põe o guarda-roupa, põe limpinho. Tem coisas que você tem que tirar para fora. Então Jesus, ele introduz aquele diálogo. Ele fala, vai lá e chama seu marido. Porque ele queria que ela colocasse para fora. Ele queria trazer para ela a sintonia. E para ele trazer sintonia, ele precisava fazer no coração dela uma resolução daquela situação. Uma resolução. Comecei dizendo para você que nós estamos vivendo numa crise de muita depressão e ansiedade. Muita depressão. E não é o propósito de Deus para nós. Não tem a ver com o que Ele sonhou para a nossa vida. Se você vai estudar a palavra, e no início da palavra determina todas as coisas, Ele cria um cenário incrível, Júnior. Ele cria um cenário de cor, de sabor, de beleza. Ele cria um cenário, sabe, de paz. Imagina o passarinho cantando todas as manhãs. Imagina você passeando até com aqueles animais mais ferozes. Você andando junto com o leão, a onça. Imagina que gostoso que era esse ambiente. Muita cor, muita vida, muitas frutas, né? De sabor variados. Você quer doce? Tem.
Cítrica? Tem também. Preparei para você com carinho. Ah, você quer subir na árvore? Pode subir. Ah, não, você só quer rastejar? Também tem. As plantas rasteiras. Deus faz aquela coisa mais incrível para um único propósito. Para que você vivesse uma vida contemplativa. Para que você vivesse na sintonia correta e ali pudesse contemplar do horizonte. E ali pudesse contemplar da beleza da criação. E ali pudesse, sintonizado no presente, desfrutasse do que Deus tem para você. E como a gente às vezes não vive aqui, como a gente não se permite viver o presente, a gente está lá no passado. A gente não consegue enxergar as coisas boas. A gente não consegue enxergar a graça da vida, a bênção da vida, o cuidado que Deus tem nos dado. Mesmo às vezes diante de uma notícia ruim. Ele tem nos suprido. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e aí ele me compartilhando a história dele. E ele falou assim, não, pastora, mas sabe o que é? Foi muito difícil para mim a minha infância. Muito complicado. Minha mãe, ela puxava saco mais dos meus irmãos e eu me sentia excluído, rejeitada. A minha família nunca, ele usava várias vezes essa palavra, me apoiou. Eu vim de uma infância muito difícil. Ouvir que eu era improvável, que eu não viraria nada, que eu não vingaria, até hoje eu ainda ouço de alguns. Eu passei fome, pastora. A minha mãe tinha como me manter, tinha como pagar a comida, ela tinha condições para isso, mas ela não fazia. Nós passamos. Meus irmãos não, mas eu passei fome. E ele relatando toda aquela situação, eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, e como estão os seus irmãos hoje na fase adulta? Eu falei, eu queria ouvir. Aí ele falou que o irmão envolveu com droga, a irmã tem algumas situações e tal. Eu falei, tá vendo? Deixa eu te falar. Seu passado realmente não foi bom. A história que você passou realmente não foi boa. Mas você percebe, você consegue enxergar que através do seu passado, Deus te forjou, Deus te moldou, Deus te preparou, Deus te qualificou, Deus te capacitou para você viver um presente incrível. Eu preciso ressignificar. Quando Deus fala para a mulher samaritana, ele fala o seguinte, ó, traz seu marido, vamos conversar, traz lá. Aí nessa hora ela tem que pôr para fora. Ela fala, Jesus, espera aí, você não está entendendo, mestre, né? Que ela fala, eu não tenho marido. Aí ele falou, pois bem, porque 5 você já tiveste. E agora o que você está também não é seu, não. Ela está no 6º. Nenhum era dela. Provavelmente, então, ela pegava um homem casado, né? Você entende isso? Sabe, é tempo de nós olharmos correto. Nós precisamos sintonizar correto. Se nós estamos pensando nas bagagens que trouxemos do passado, nós estamos com a água errada. Má água. Mágoa. É uma água ruim. Que tem impedido a gente de conectar, que tem impedido a gente de desfrutar, que tem impedido a gente de ir avante, de prosseguir. Gente, como eu tenho plena convicção, falei hoje na nossa reunião das crianças que nós tivemos hoje de manhã e falei para as meninas, eu tenho plena convicção que chegou o tempo da gente prosperar como família. De você exalar Jesus na onde você estiver. E eu falei para as meninas hoje no versículo, que, me dá essa folha aqui. Deixa eu só pegar o versículo que eu ministrei para elas. Lá em Atos 4,13, olha só. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Falei para elas, eu falei, deixa eu falar algo. O que você transmite, o que você reflete, não fala de você, fala de Jesus. Preste atenção, eles só viram a ousadia de Pedro, eles só viram a ousadia do João, e eles perceberam que aqueles 2 discípulos tinham andado com Jesus. O que as pessoas estão percebendo em nós?
Você entende o que as pessoas estão percebendo quando a gente caminha, por onde a gente passa, o que a gente faz? É um espírito de temor? De culpa? De vergonha? Porque às vezes a nossa mente está aqui. Se eu for perguntar para você, e me perdoe a franqueza, mas se eu for perguntar para você e para toda a plateia, para todo o palco aqui, todos nós teremos marcas ruins no passado, sim ou não? Talvez um sentimento de esquecimento, de abandono, de rejeição, de tristeza profunda, de agressão física, agressão verbal. Talvez é um estupro. Mas ele ficou para trás, em nome de Jesus. Eu não vou mudar o que fizeram comigo, jamais, já passou. Não tem como eu mudar para 9 horas da manhã, quando nós começamos, acabou, passado ficou. Mas o diabo insiste em manter a sintonia, em voltar a sintonia para os fatos que nós vivenciamos, que nós passamos. Quando Jesus chega para a mulher samaritana e falou, traz lá, chama lá. Ele quer falar para ela, menina, filha, princesa do Pai, esquece, vamos ressignificar essa área. Eu tenho que te sintonizar para cá, eu tenho que te trazer para cá, vamos liberar essa amargura. Eu preciso mudar a ótica, eu preciso mudar a perspectiva. Lembra do rapaz que eu estava te falando, que eu conversei essa semana? Se ele quiser, ele tem motivo legítimo para ficar aqui e falar assim, ó, realmente, minha família me rejeitou. Claro que tem. De fato, a mãe cuidou mais dos irmãos do que dele. De fato, muitas pessoas disseram que ele não vingaria. Ele tem motivo para vivenciar isso aqui. Mas ele também tem motivo para mudar a ótica e falar assim, olha, eu passei dificuldade, mas eu venci cada uma delas. Eu passei dificuldade, mas a mão do Pai estava comigo. Eu passei dificuldade, mas o Senhor me levantou e falou, vamos filho, não te abandonei não. Aliás, e quando eu não consegui andar, Ele me colocou no colo. Falou, agora eu vou com as minhas pernas te conduzir. É mudança de ótica. É mudança de percepção. Nós não podemos permitir que a nossa mente vagueie somente lá no passado. Se eu ficar só aqui, eu não vou desfrutar da sintonia correta. Eu não vou viver o desfrute que Deus tem para nós. Não vou. Por quê? Porque eu vou condicionar a minha mente para fatos que eu já passou, que já ficou. E aí eu vou ser tomada, eu vou permitir no meu coração marcas de ódio, de amargura, de raiva, que vão provocar em mim reações físicas. Ai, às vezes eu fico náusea, com dor de cabeça, com mal-estar. Isso é consequência e resultado de memórias e bagagens do passado. Mas Deus tem para nós o agora. Quando Deus chega para Josué, Josué está vivendo essa situação. Lá em Josué 1:2 diz assim. A palavra de Deus chega para Josué e dá uma sacudida. Falou, vamos acordar? Moisés é morto. Aí ele não fala, amanhã você vai preparar. Põe aí para mim, Josué 1:2. Ele fala para ele assim, ó, Moisés é morto. Olha lá. Aí depois você vai ler aquela última palavra para mim. O meu servo Moisés, amanhã, pois, é assim? Depois de amanhã, é presente. É presente, é agora. É agora, é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias. Eu não posso delegar para o meu esposo que me ama, que cuida de mim. É responsabilidade minha. É responsabilidade sua. Somos nós quem decidimos sintonizar no presente. Nossa, pastor, então que lindo isso. A senhora está falando aí, muito bom. Mas como que eu faço isso? Tem um versículo na Bíblia, em Romanos, que fala: eu preciso corrigir os meus pensamentos. Quando os meus pensamentos me levarem lá para o passado, eu tenho que mudar a minha perspectiva, eu tenho que mudar a minha ótica e falar assim, peraí, eu vivi traumas, eu vivi marcas, mas em todo tempo o Senhor esteve comigo.
Faz sentido essa frase? Hã? Vamos ouvir? José foi vendido com 17 anos para um lugar diferente, distante, uma outra cultura. José é traído pela esposa de Potifar. José fica preso, ele é aprisionado, ele vai para uma cadeia. Mas sabe o que a palavra de Deus fala? E Deus estava... O que é isso? Entende? É a mesma situação do passado. Eu fui traumatizada, eu fui bloqueada, eu fui estuprada, eu fui traída, mas Deus esteve comigo. Isso é mudança de perspectiva. E Deus esteve comigo. Porque hoje eu estou aqui. Hoje eu posso olhar para o meu esposo, hoje eu posso ver os meus filhos, hoje eu posso morar numa casa boa, hoje eu posso ver o meu serviço. Deus não perdeu o controle de nada. Eu não estou falando que Deus estava lá e Ele mesmo fez com que você sofresse essa situação. Não. Mas o mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo ainda no mundo que não é a nossa terra. Nós somos peregrinos neste lugar. E aqui tem maldade sim, mas o Senhor está conosco. O Senhor, Ele é por nós. Ele é por nós. E mesmo diante das adversidades, e mesmo diante da contradição, e mesmo diante das situações contrárias, Ele não te desamparou. Deus sabia dos 5 relacionamentos conturbados que aquela mulher tinha tido. Mas chegou o momento dele passar por um caminho curto, dele decidir ir contra a tradição, ir contra o costume dos judeus, porque ele realmente precisava sintonizar a frequência do coração daquela mulher. Ele precisa resgatar o coração daquela mulher. Sabe, nós estamos vivendo essa situação de depressão por conta disso. A nossa mente constantemente quer trazer para nós fatos passados. Fatos passados. Eu ouço tantas mulheres, às vezes, em aconselhamentos que eu faço, e elas falam assim para mim: não, pastora, mas assim, é porque a senhora não conhece meu marido. Porque se a senhora conhecesse meu marido, a senhora veria, não tem jeito, não. Não tem jeito. E eu falo, realmente, eu não conheço seu marido no dia a dia, né? Ah, mas eu conheço quem criou o seu marido. Isso eu conheço. E eu sei que Ele pode todas as coisas. Então, se Ele pode todas as coisas, não tem impossível para Ele, não. Talvez é porque você está verbalizando demais, falando demais do problema, e não do propósito, e não da promessa, e não do Deus do problema. Percebe? Fatos passados. É constante a nossa guerra, é diária a nossa guerra. O diabo sempre vai lançar para nós situações do passado, para gerar em você incapacidade, insuficiência e impossibilidade, porque Ele não quer que você flua. Ele não quer que você flua. Mas deixa eu te dizer algo, preste atenção, gente. Nós temos uma chave que o Senhor nos entregou. Essa chave chama autoridade. Quando Jesus criou a humanidade, Ele colocou dentro de nós a autoridade para fazer grandes coisas. A palavra de Deus fala que Deus enviou o Espírito Santo, que vai nos ensinar e vai fazer coisas maiores do que Ele fez. Olha que poderoso isso. Mas o diabo veio e roubou essa autoridade, introduzindo em nós o pecado. Jesus veio e morreu na cruz. Ele pegou essa chave de volta. Ele tomou essa chave do diabo e Ele devolveu para nós. E Ele devolveu para nós. Você tem autoridade. A palavra fala que Ele deu autoridade para a gente pisar em serpentes e escorpiões. Ele sabe de como vai ser incrível, maravilhoso e poderoso quando você entender e sintonizar a sua frequência. Quantos milagres, quantos sinais e quantos prodígios nós viveremos. E é por isso que Ele trabalha para te conectar lá, para te manter lá.
Aí você olha no espelho e se sente depressivo. Porque é isso, esse é o plano dele. Porque se você está aqui convicto, com essa nova visão, com essa nova perspectiva, você vai fazer o que essa mulher fez, e nós vamos chegar lá. Essa mulher, ela fez uma evolução naquela cidade. Porque depois que ela entendeu e ressignificou o passado, ela sintonizou corretamente o coração, ela conseguiu influenciar uma cidade inteira. Ah, então tá bom, pastor, minha mente não está no passado. A minha mente está lá no futuro. A minha mente está no futuro. Eu sou uma pessoa cheia de projetos, de ambição. Eu sou uma pessoa cheia de sonhos, de metas. Eu sou uma pessoa assim, então eu não posso desfrutar da minha família, eu não posso curtir a minha família, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que conquistar, e eu tenho que crescer, e eu tenho que dar para minha família uma vida boa, uma vida abençoada. Escute, são os dois tempos que não existem. O passado não existe mais. E o futuro, quando chegar, se tornou presente. Também não existe mais. De todo jeito, ou o inimigo quer te prender lá, ou o inimigo quer te trazer para cá. Ele não quer que você esteja sintonizado na frequência correta. Ou ele te mantém em memórias passadas, ou ele cria projetos pré-ocupação, gerando ansiedade para te manter aqui. Jamais aqui. Jamais na frequência correta. Porque se nós estivermos na frequência correta, Rio Verde é pequeno para nós. Se nós estivermos na frequência correta, a sua família vai refletir a prosperidade, a saúde, a alegria, a paz como nunca ninguém refletiu. Porque é fato. Não existe limites. Nós servimos a um Deus ilimitado. Nós servimos a um Deus ilimitado. Nós servimos a um Deus que é por nós. Sabe? Que é conosco. É conosco. Então, eu preciso trazer isso para nós. Abre para mim em João 4, 25. Jesus se apresenta para ela como Messias. Do 25 até o 28, parte A. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou. Aqui Deus conclui a sintonia do coração. Nesse momento ele dá aquela voltinha chave para que ela entenda, para que ela perceba, para que ela compreenda que o coração dela não podia mais estar no passado, no fato que ela enfrentou. Mas para que ela entenda que Deus tinha trazido para ela uma perspectiva, um tempo de oportunidade. Que é agora, é hoje. E ela fala assim, ele fala, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, você pode pular esse, vai o próximo. Então, deixando o seu cântaro, o que ela foi buscar, gente? Ela voltou sem água. Ela não levou. Ela deixou até o poço, o baldinho que ela tinha levado para pegar água, ela deixa lá, porque agora já não está mais importante para ela, já não é mais aquilo que ela quer. Ela teve um encontro, ela mudou a perspectiva, ela mudou o conceito, ela sintonizou a frequência, ela não quer mais saber da água, talvez era até uma fuga. Ela está aqui agora, ela está encantada, ela está encantada. O Senhor sintonizou a frequência de uma maneira tão incrível que ela deixa o cântaro e ela vai para uma missão. Ela vai para uma missão. Aquela mulher que não queria ver ninguém. Aquela mulher que se sentia envergonhada, que se sentia culpada. Aquela mulher que vivia na solidão. Agora se torna uma grande evangelista. Aí faz. Quer ver o que ela faz?
deixando o seu cântaro. Vai, continue, é aí mesmo. A mulher voltou à cidade e disse ao povo. Mais um, pode passar. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela vai para a cidade evangelizar a cidade. Ela vai para a cidade convencer a cidade. Agora vai no 39, eu já estou finalizando. 39 para mim. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa dela, do testemunho dela. Uma improvável, uma pecadora, uma mulher de um passado condenado, uma mulher de um passado triste, agora uma revolucionária, agora uma evangelista, agora uma mulher ousada, uma mulher curada, uma mulher que mudou a ótica, uma mulher que mudou a visão, uma mulher que mudou a perspectiva. E deixa eu te falar algo, você não vai mudar o seu passado e não vai esquecer. Essas memórias fazem parte de você, mas eles não têm que vir para você com dor. Não tem que vir para você com dor. Você pode olhar uma cicatriz, às vezes, em alguma parte do seu corpo, talvez se você machucou, eu mesmo tenho um corte aqui, eu lembro de como eu cortei. Mas isso aqui não dói mais. Entende? Não dói mais. Você tem que olhar para o seu passado como uma construção da sua história. Você tem que olhar para o seu passado como uma construção do que Deus vai fazer através de você. Porque talvez o seu passado vai ser o instrumento que Deus vai usar para ministrar na vida de outras pessoas que estão hoje passando o que você passou. Porque Deus não desperdiça nada. Você só precisa sintonizar a frequência do seu coração. Você só precisa conectar corretamente o que Deus quer fazer. Sabe? O que Deus quer fazer com você? A frequência está no presente. A frequência está no hoje. A frequência não está no passado. A frequência não está no futuro. Você tem que sonhar, você tem que ter projetos. Mas não deixe o futuro te consumir e você perder o presente. Perder o tempo com a sua família, perder o tempo com seus filhos, perder o olhar nos olhos. Perder o tempo de qualidade. Você perde, às vezes, a sua alegria com o pensamento no passado. E você perde, às vezes, a sua paz no espírito com os boletos que você tem que pagar. Mas se você colocar o seu coração na expectativa certa, Deus vai providenciar. Vai surgir, vai acontecer, milagres vão acontecer. A provisão do céu vai vir. Porque quando eu abro a minha boca para celebrar, quando eu abro a minha boca para falar, quando eu abro a minha boca para declarar as maravilhas, os sinais, os prodígios, a cela é aberta. A palavra conta que Paulo e Silas eles estavam presos. E naquele momento eles podiam estar... Por que eles fizeram isso comigo? Vamos voltar para o passado? Eles nos apedrejaram, nos machucaram, nos feriram, nos prenderam. Não, eles não deixaram os lábios pronunciarem fatos do passado. Eles estavam louvando. Eles estavam adorando, eles estavam no presente, vendo a fidelidade. E o milagre aconteceu. Deus enviou um anjo. Não é difícil para Deus entrar na sua conta bancária. Não é difícil para Deus entrar no seu casamento. Não é difícil para Deus entrar na sua vida familiar, na vida dos seus filhos. Não é difícil para Deus te curar. Talvez você é vítima de um diagnóstico negativo. Talvez você ouviu um laudo médico que abalou sua estrutura, que abalou sua visão, que abalou sua perspectiva, que abalou sua maneira de enxergar a vida. E aí você ficou limitado. Mas deixa eu te falar algo. Sintonize a sua frequência. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Sintonize a frequência. O laudo que você recebeu não te define. A notícia que você recebeu do seu filho não te define. O saldo na sua conta bancária não te define. Não perca a visão contemplativa. Não perca a visão contemplativa. Não perca o hoje. Senão você não vai saber nunca o que é desfrute. Nunca você vai saber o que é desfrute. E para eu viver uma vida contemplativa, eu preciso liberar aqueles que me feriram.
Eu preciso dizer para Deus: Senhor, eu tenho mágoa do meu pai, eu tenho mágoa da minha mãe, eu tenho ranço, como alguns dizem. Eu tenho dor quando eu falo do meu primo que abusou de mim sexualmente. Mas eu decido liberá-los, porque eu não quero mais que a minha mente fique lá. Eu não quero mais que os meus pensamentos me tragam para essa realidade sempre. Eu não quero isso. Porque quando eu libero essas pessoas, eu automaticamente estou deixando para trás, estou vindo para a sintonia correta que Deus tem para mim. Eu estou me permitindo sintonizar a frequência no lugar que Deus quer para minha vida. Feche seus olhos.